Vamos dar continuidade ao nosso curso, agora com o assunto crase. Vamos tentar também trabalhar de uma maneira bem objetiva, bem prática. Não há necessidade de rever aquelas várias regras, né? Sempre de uma maneira bem direta, bem objetiva, sem, tentar evitar ao máximo aquelas regras. Tentar entender isso. Então, olha só. Logicamente que no caso da crase, seria em relação à escrita. Vamos lá. Então, olha aqui. O acento grave, ele é usado em dois casos. Então, vamos deixar bem claro que existem apenas duas justificativas. Ou você acentua quando se contrai em preposição mais artigo, preposição mais pronomes demonstrativos. Basicamente é isso, né? Então, olha aqui, ó. Quando você tem lá, ó, preposição mais artigo, isso acontece quando o termo anterior pede preposição a. Olha aqui, ó. Ele se referiu à aluna. Então, é porque ele se referiu a alguém. É isso? E aluna é palavra o quê? Feminina. Se a palavra é feminina, parte-se do princípio de que ela vai aceitar o quê? Artigo feminino, no singular ou no plural. Vai depender desse substantivo estar no singular ou no plural. Correto? Então, olha aqui o exemplo. Ele se referiu à aluna. Então, mais uma vez. Contraíram-se o quê? A preposição, que é sempre exigida pelo termo anterior, e o artigo, que é exigido pelo termo seguinte. Logicamente, parte-se do princípio de que eu vou usar artigo feminino antes de palavra feminina. Vamos partir dessa ideia geral. Logo, parte-se do princípio de que antes de palavra masculina, por exemplo, ou seja, não sendo palavra feminina, você não usaria o acento. Esse é o princípio, a regra geral. Certo? Então, olha aqui. Ó. Ele se referiu ao aluno, apareceram dois A's. Está aí o acento. Correto? Outro caso, de contração. Né? Quando se contrai em preposição a, mas pronomes demonstrativos. A ou as, que o a pode ser demonstrativo, dependendo da frase, ou os próprios, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Olha aqui, ó. Mesma coisa. O termo anterior pede o quê? Preposição a. Ele fez referência a. Certo? Mais o a que é aquela, ou seja, fez referência a que chegou. Esse a equivale a dizer o seguinte, que ele fez referência àquela que chegou. É por isso que é uma frase em que você pode estranhar, pois mais um a acentuado antes do que, isso acontece quando o termo anterior pede o quê? Preposição. É ou não é? E esse a, olha aqui, ó, olha ele aqui, ó, equivale ao aquela. Antes de que, só se ocorrer isso aqui. Entendido? Então, fez referência a que chegou. Fez referência àquela que chegou. Então, é a preposição, mais o a que é o aquela. Ou os próprios. Fiz alusão a, mais o aquela, acento. Já possuem a letra A, né? Olha aqui, ó. Aquele, aquela e aquilo. Então, isso aqui é contração. Quando se contraem, se juntam o a preposição mais o a artigo. Correto? Ou o a preposição mais os pronomes demonstrativos, que já possuem a letra A. Esse é o princípio. Aludir a mais o a do aquilo, acento. Olha aqui. Ó. Aludir. Tá? Refiro-me a mais o a do aquilo, acento. Refiro-me àquilo que escrevi. É entendido? Então, termo anterior pede preposição a. O termo seguinte é o artigo ou os demonstrativos, acento, automaticamente. Observação. Se o termo anterior não pedir, preposição a,
ou se o termo seguinte não aceitar artigo a, as, não ocorrerá o uso do acento grave. Então, olha aqui, ó. Ele encontrou a aluna. Olha aqui, o encontrar ele pede alguma preposição? Não. Se o termo anterior não pede preposição a, já furou. Com certeza não haverá acento algum. Esse a é apenas o quê? O artigo de aluna no feminino. Não lia, mesma coisa. O verbo ler, ele não pede o quê? Preposição a. Se ele não pede preposição a, já acabou, já furou. Não haverá acento. Só o a do aquela. Isto foi entregue a. Então, agora, ó, o termo anterior pediu o quê? Preposição a. Só que ela é o pronome, né? Não aceita o quê? Artigo, né? Você não usa artigo antes de pronome pessoal. Então, isso foi entregue a ela, esse a é só preposição. A mesma coisa antes de demonstrativos. Esta, essa, você não usa artigo, né? A esta pessoa esteve aí, a essa pessoa esteve te procurando, não dá, né? E olha aqui, ó. Uma, alguma, também não tem como você usar artigo antes de, olha aqui, ó. Tem como você usar artigo definido antes de artigo indefinido. Não tem como você usar artigo definido antes de pronome indefinido. Então, se são palavras que trazem uma ideia de indefinição, evidentemente que você não vai usar artigo definido. Entendido? Então, nada de acento antes de demonstrativos esta, essa. Artigo indefinido, pronome indefinido, não tem como. Então, esse é só preposição do aludir. Correto? Então, é isso. Se o termo anterior não pedir preposição a, ou o termo seguinte não aceitar artigo, a, as, não ocorrerá o acento do uso, não ocorrerá o uso do acento grave. Se furar, né, um dos as, não haverá acento. Correto? Caso 2. Acentua-se o a. Caso 2. Acentua-se o a, as, que inicia as locuções femininas. Expressões adverbiais que terminam em preposição ou terminam em conjunção, nas conjuntivas. Agora vamos lá. O mais importante é isso aqui. Que indicam tempo, modo, intensidade. Essas expressões, elas são acentuadas. Que são essas que trazem valores de advérbio, né? Tempo, lugar, modo, causa, enfim. As que terminam em preposição e as que terminam em conjunção que. Olha aqui, ó. A beça é uma expressão que indica intensidade feminina. A esquerda indica lugar. A moda, né, que literalmente traz essa ideia de modo, né? A tarde, que indica tempo. A vista, as escondidas, as claras, às vezes, né? A primeira vista. Então, tudo isso aqui, ó, são locuções adverbiais. Agora, quando essas expressões femininas terminam em preposição, já são chamadas locuções prepositivas. A moda de, à frente de, à custa de, certo? Também, ó, representadas por palavras femininas. Então, nós acentuamos, ou caso de contração, quando o termo anterior pede preposição a, o termo seguinte aceita artigo, ou acentuamos locuções femininas. Correto? E essas conjuntivas que terminam em conjunção, a medida que e a proporção que são as duas que indicam ideia de proporção. Ou acentuamos caso de contração, quando aparecem dois as, ou acentuamos as locuções adverbiais, essas que indicam tempo, lugar, modo, intensidade, femininas, sempre. Essas que terminam em preposição, femininas, e essas duas apenas que terminam em conjunção, indicando proporção. Correto? Olhem os exemplos aqui. Entrou à esquerda e não à direita.
expressões femininas que indicam lugar, acento. Falou tudo às claras, dessa maneira, desse modo, expressão feminina. Só voltou à noite, outra expressão feminina que indica tempo, acento. Ficou à beira da, à beira de, né? Locução feminina prepositiva. Venceu à custa de, locução prepositiva feminina. À medida que, para indicar proporção. À medida que o tempo passa, fica mais responsável. Então, mais uma vez, são expressões em que aqui você não vai procurar dois ais, porque não existem dois ais. É entendido? Se são expressões femininas que trazem esses valores de tempo, lugar, modo, né? Eu acentuo. Essas expressões também femininas que terminam em preposição, essas duas que trazem ideia de proporção, né? Terminam em conjunção que, eu acentuo. Correto? Vamos aos exercícios, porque com os exercícios a gente reforça essa teoria. Então, olha lá. Acentue quando necessário. Obedeça a sinalização. Acentuamos ou não? É caso de contração ou de locução? A gente tem que separar isso. Só existem duas justificativas para acento. Certo? Olha aqui. O obedecer, ele rege preposição a, né? Obedeça a quê? A alguma coisa. E sinalização é palavra feminina, minha gente? Vamos lá. Vamos partir do princípio de que se eu tenho palavra feminina, a palavra feminina aceitaria o quê? Artigo. Vamos partir do geral, certo? Uma outra particularidade, deixa lá para o final, se for o caso. Vamos partir, né, dessa lógica, para não cometer erros que a gente vê por aí. Né? Tem lá uma palavra masculina, aparece lá um acento no A antes de palavra masculina. Eu tenho um verbo, aparece A acentuado antes de verbo, mas não dá. Não dá. Então, esses erros a gente tem que evitar, que são erros grosseiros. Correto? Então, esse é o princípio. Então, se apareceram dois A's, acento. Situação semelhante. Semelhante a alguma coisa. Esse a que está aqui, antes do que, vê se não é o aquela. A que encontrei, olha ele aí, ó. Situação semelhante a quê? Aquela situação que encontrei. Então, é a preposição a exigida por semelhante, mais o a, que é o aquela, que equivale ao aquela. Acento. Dois A's. A mesma explicação ocorre aqui, ó. Aludir a quem? As, olha de novo antes do que. Aquelas que estavam aqui. Então, é a mesma coisa. Preposição a, do aludir, mais o as, que é demonstrativo, que equivale ao aquelas. Acento. Fui. Eu fui a. É ou não é? Mais o a do aquela, acento. Prefiro isso àquilo. Eu prefiro uma coisa a outra. O preferir pede essa preposição. Para a norma culta, é preferir uma coisa a outra. Certo? Também aproveitar para falar desse verbo. Também, às vezes, há uma tendência de a pessoa usar certas expressões que intensificam, comparam. Pede-se não usar isso. Eu prefiro mais isso aqui do que aquilo. Eu não prefiro mais, nem que, nem do que. É simples, é preferir uma coisa a outra, certo? Então, olha aqui, ó. Se eu prefiro isso, aquilo, mais uma vez, eu prefiro uma coisa a outra. Eu prefiro isso a. Então, preferir pede a preposição a. Mas o a do aquilo, lembrem-se, quando nós temos demonstrativos, nós já temos a letra a. Então, seria caso de contração. O termo anterior pede preposição a, mais o a do aquele, aquela, aquilo, acento.
certo? Ó, lembrar o que é contração. Se contraem, se juntam, 2 As. Apresentamos os funcionários à nova diretoria. Nessa frase, é apresentar alguém a... Vê se não é isso. Nós apresentamos os funcionários a quem? Então, o verbo apresentar pede a preposição a. Mais o artigo de diretoria, acento. É uma preposição a, para apresentar, mais o artigo de diretoria. 2 As. Referiu-se. Olha o referir, que também é um verbo que rege o quê? Preposição a. Mais o artigo de palestras no plural. Se eu tenho palestras no plural, eu vou usar artigo no plural. As minhas, as suas. Acento. Correto? Bolsas reagem a alguma coisa. É reagir a. É o verbo que pede essa preposição a. Medidas é palavra feminina que aceita o quê? Artigo, acento. As medidas. Preposição mais artigo. 2 As. Não me referi a. Mais um verbo, referir-se, né? Que rege o quê? Preposição a. Mais o artigo de mulheres e de crianças, acento. Não me referi a quem? As mulheres, as crianças. São palavras femininas, aceitam artigo. Correto? Preposição mais artigo, acento. Vou à Bahia. O ir, aqui ele pede preposição a. É ir a algum lugar. Mais o artigo de Bahia, acento. A secretária redigiu a carta. Olha aí. O que a gente observa agora? A secretária redigiu. Esse verbo não rege preposição alguma. Esse a é apenas artigo de carta. Então, se o termo anterior não pede preposição a, já furou. Esse a é só artigo, não haverá o acento. A mesma coisa aqui. Respeite. O respeitar não pede preposição. Então, esse a é só artigo de sinalização, ou seja, só apareceu um a. Se o termo anterior não pede preposição a, parou por aqui. Já não haverá acento. Comprou um carro a álcool. Álcool é palavra o quê? Masculina. O álcool. Logo, parte-se do princípio de que eu não usaria artigo feminino antes de nome masculino. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Gostava de passear a cavalo. Cavalo é palavra masculina. Não usaria artigo feminino. Então, esse a é só preposição. A mesma coisa aqui, ó. Viajou a serviço. Isso é uma locução. Só que as locuções acentuadas são as femininas. Masculina não recebe. A palavra serviço é masculina, né? O serviço. Entendido? A mesma coisa aqui. Comida, aquilo. Né? Isso é um espetáculo. Aliás, o que a gente vê por aí normalmente é a comida, aquilo. Com acento no A e com a letra K. Né? Tá? Primeiro. A palavra se escreve lá com Q-U. Né? Esse A é só preposição. Porque quilo é palavra masculina. Entendido? Nada de acento. Não me referi a... Ó, vocês tiveram lá uma frase em que aparecia não me referi às mulheres nem às crianças. Naquela houve acento porque eu não me referi a... Mais o artigo de mulheres no plural, as mulheres. As crianças no plural, acento. Só que aqui o que a gente observa? Eu não me referi a... Agora o verbo pede essa preposição a. Mulheres, crianças estão no plural. Então, se eu uso um a no singular antes de nome no plural, é evidente que eu não usarei acento. É ou não é? Se eu tenho um nome no plural
E não apareceu o artigo no plural é porque não apareceu as no plural é porque não apareceu o artigo. Esse a é apenas preposição. Entendido? Inclusive, minha gente, é uma maneira, quando a pessoa quer, ao escrever, né, se ela quiser deixar aquela palavra, aquela construção com um sentido vago, indefinido, é só usar esse tipo de construção. Você usa só preposição e não usa artigo. Não me referi a mulheres nem a crianças, no sentido geral, a qualquer tipo de mulher, a qualquer tipo de criança. É uma maneira que você tem de deixar aquela frase com sentido vago, indefinido, indeterminado. Ok? Bolsa, ó, mesma coisa. Olha aqui, ó, são essas duas frases, né? Bolsas reagem a, é reagir a. O termo anterior pede a preposição a. Como medidas está no plural e esse a no singular, é porque não apareceu o artigo. Esse a é só preposição. A intenção foi deixar essa frase com sentido vago. Agora, gramaticalmente, estaria correto. Bolsas reagem às medidas, sim. De uma maneira correta também. Porque aí você teria a preposição a do reagir, mais o artigo no plural de medidas. Ou, se quiser deixar a frase com sentido vago, indefinido, é só usar esse tipo de construção. Correto? A reunião será a portas. A mesma coisa, a portas. Portas está no plural e esse a no singular, com certeza não haverá acento. Referiu-se a, ó, mesma coisa, ó. Que na verdade é uma sequência, né? Ó. Referiu-se às minhas, ó, a minhas, suas ideias, né? No plural, se nós usamos só um a no singular, é porque não apareceu artigo. Mais uma vez, uma maneira de deixar a frase com sentido vago, indefinido, é você usar a preposição e não usar o artigo no plural. Deixa a palavra no plural sem artigo, só com preposição. A, minhas ideias, suas ideias, certo? Uma construção corretíssima também. Sempre lembrando, nesses casos, esse a é apenas o quê? Preposição, correto? Se eu tenho um termo no plural e esse a não ficou no plural, é porque não é artigo. É só preposição. Então, só apareceu um a. Daí não haverá acento.